Boa noite, irmãos, a paz do Senhor Jesus. Aqui deixar três versículos que se encontram lá no. Boa noite, irmãos, a paz do Senhor Jesus. Aqui deixar três versículos que se encontram lá no livro de Deuteronômio 31, versículo 6, 7 e 8. Amém? Vai nos falar assim, no 31, Deuteronômio, versículo 6. Esforçai-vos e animai-vos, não temais, nem vos espanteis diante deles, porque o Senhor, vosso Deus, é o Deus que vai convosco. Não vos deixarás, nem vos desamparará. Aí aqui no 7 ele conclui assim: chamou Moisés a Josué e lhe disse aos olhos de todo o Israel: esforça-te e anima-te, porque com este povo entrarás na terra que o Senhor jurou a teus pais lhes dar, e tu os farás herdá-la. Aí aqui no 8 diz assim, ó: o Senhor, pois, é aquele que vai adiante de ti. Ele será contigo e não te deixará nem te desamparará. Não temas, nem te espantes. Essa palavra, gente, está falando o quê? Que Moisés chamou Josué, né, para nomear ele como seu o quê? Seu sucessor, né? Então, Josué ficou até, acredito eu, um pouco temeroso, né? Sem conseguir entender o que estava realmente ali acontecendo. Mas Moisés falou para ele que o Senhor era com ele todo o tempo e da forma pela qual ele não iria entrar, né, na terra prometida, mas Josué, né, da forma como Deus tinha prometido aos seus pais, Josué iria, né, herdar aquilo pela qual o Senhor tinha prometido aos pais dele, né? E aqui vai nos falar assim, ó. Aqui no 8 vai dizer assim: o Senhor, pois, é aquele que vai adiante de ti. Ele será contigo e não te deixará nem te desamparará. Não temas nem te espantes. Muitas ocasiões, trazendo para os nossos dias, a gente tem assim um certo temor, né? Quando a gente se preocupa com uma situação e a gente fica um pouco temeroso. Mas nós temos que entender que o medo, ele sempre vai estar, né, ali nos arrodeando ali. Porque eu não vou dizer que é normal a gente ter medo, mas se eu disser para vocês que nós não temos medo, eu vou estar mentindo, né? Então, quando o Senhor ele fala que ele vai adiante, ou seja, adiante daquilo pela qual você está com medo, adiante daquilo pela qual você tem apresentado ao Senhor, né? E aí o Senhor está falando, né, para que nós não venhamos temer, porque Ele é conosco em todos os momentos, né? Mas muitas das vezes a gente fica com medo, né? Mas essa palavra vem nos falar aqui, eu não sei quem é que muitas das vezes está temeroso por alguma situação, né? Muitas das vezes a gente ora, mas de imediato a gente não tem resposta, né? Mas muitas das vezes quando a gente vê essa palavra aqui, o Senhor ali usando Moisés, né, para repassar ali para ele, né, o cajado, podemos dizer assim, né, a responsabilidade pela qual Josué iria ter naquele momento, né, quando tivesse a partida de Moisés, seria uma responsabilidade muito grande para ele, né? E trazendo para nós, muitas das vezes temos algo uma responsabilidade pela qual muitas das vezes a gente tem medo. Será que eu vou conseguir resolver isso aqui? Será que vai dar certo, Senhor? Eu estou orando aqui, mas até o momento não tive resposta. Mas se a palavra está dizendo que Deus é comigo,
Então, eu não vou ter dúvida de forma alguma, eu não vou duvidar do que o Senhor está falando, né? Porque até mesmo a palavra diz que o Senhor prometeu, né, aos pais de Josué. Então, no caso, ele iria herdar, né? Iria herdar o quê? Aquilo que o Senhor tinha prometido aos pais de Josué, ou seja, a terra prometida. Josué estaria lá, né? Então, quando o Senhor falou para Josué, seja forte e corajoso, é que é isso que Deus quer ver de nós, determinação, sabe? Deus, ele quer ver que venhamos ser ousados, que venhamos ser usados, né? Não termos espírito de covardia, não desistir no meio do caminho, mas prosseguir, porque aqui a palavra diz que ele vai adiante do problema, da situação, né? Da causa, né? Então, se nós sabemos que ele vai adiante, o que é que cabe a nós? Descansar no Senhor, né? Acreditar que já deu tudo certo, mas nós somos tão falhos, irmão, que a dúvida ela sempre vem até nós. Eu falo por mim. Tem dias que eu tô cansada, tem dias que eu tô, Senhor, eu tô cansada dessa situação, Senhor. E agora, como é que vai ser? O Senhor fala para mim descansar. Só descansa. E eu aprendi a descansar. Então, se eu sei que ele está diante dessa situação pela qual está me preocupando, tirando meu sono, eu vou descansar nele. Às vezes é difícil, é difícil porque nós somos falhos, né? Somos pecadores e muitas das vezes a gente pensa de uma forma pela qual a gente não vai conseguir, né? Cada um de nós pensa isso. Vai pensar, não vai dar certo, isso, aquilo, outro, será, meu Deus, como é que vai ficar essa situação, como é que eu vou fazer, me oriente, me dê discernimento, né? Então a gente fica, irmãos, pensativo sobre isso, sim. Josué ficou temeroso ali naquele momento, ou seja, temeroso no sentido que, como o que ele ia enfrentar pela frente, né? Então, assim, Moisés orientou ele de todas as formas como ele deveria fazer, né? E Deus falou com Josué, né? Então, assim, da forma que Deus foi com Moisés, com Josué, ele quer com cada um de nós, né? Às vezes a gente está cansado, hoje eu não tô sem força para orar, né? Aí o Senhor diz assim, te anima, te alegra, eu tô contigo, não baixa a cabeça, não baixa a guarda, né? E muitas das vezes a gente fica ali, meio murcho, né? Aqui no Ceará a gente fala assim, fica meio murcho, né? Aqui na minha terra é assim, né? Fica meio murcho, meio borocochô, né? Não sei se vocês já ouviram essa palavra, borocochô, não sei. Mas aqui na minha terra, né? A gente fala assim, a gente fica borocochô, desanimado, triste, né? Mas o Senhor fala conosco para que venhamos nos animar, venhamos nos alegrar, né? Descansar no Senhor, porque ele já foi adiante do problema. Então, se ele foi adiante, eu vou temer, porque eu vou me preocupar com o quê, né? Se ele já foi adiante da causa, né? Então, meus irmãos, era essa palavra que eu queria deixar para vocês, tá bom? Que Deus abençoe a cada um de vocês, que vocês possam ter entendido, né? A mensagem, tá bom? E que Deus possa derramar bênçãos sobre a vida de cada um de vocês. Um forte abraço, um beijo no coração de vocês e a paz do Senhor Jesus a todos.